Eu saúdo a amada igreja do Senhor, aos internautas, os irmãos que estão online, os amigos, profetizando a palavra de Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E que há respostas para as nossas perguntas e há solução para os nossos problemas. Amém? Aleluia! O tema da nossa mensagem: a obra de Deus. O pão de Deus é o que desce do céu e dá o quê? Vida ao mundo. Dê glórias a Deus. Estamos cultuando um Deus vivo, adorando, e graças a Deus de você estar aqui. Oh, glória a Deus. O texto é João 6, versículo 28 a 35. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Aleluia! Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, aleluia! Deus seja louvado. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, vive verdadeiro, Senhor soberano, onisciente, onipresente, estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações gratos para adorá-lo, por tua soberania. Gratidão, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que vimos e não vimos. Tu és, Senhor, o nosso maior tesouro. Senhor, tu tens em tua palavra todos os ensinamentos, Pai. Ensinamentos de libertação, ensinamentos de cura, mas ensinamentos também de exortação. Oramos, Pai, para que todos possam compreender a herança dos santos, Senhor, e que esta semente caia em terra fértil e que frutifique, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Fala-nos, Pai, aos nossos corações, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor, aos internautas, digam amém. Amém, Jesus. Obrigado, abençoado. Obrigada. Amada igreja,
ovelhinhas do Senhor. A minha constante oração em favor da igreja é que o Espírito Santo do Senhor ilumine-os, para cada coração compreender a importância de crer em Jesus da forma como deve ser, como foi ensinado, pois Jesus é o sumo sacerdote de bens já realizados. Amém? A fim de quê? A fim de que a substância de Deus, não a sombra, possa agir nas nossas vidas. Eu creio e venho, em nome de Jesus, trazer esta homilia em cuidar das almas, dos seus sentimentos e dar vida para a sua vida e para a minha também, porque estou pregando para mim também, pois o Senhor fala, a igreja somos nós. Pastora, o que eu tenho que fazer para me tornar participante da obra de Deus? Aí você está pensando assim, poxa, é fácil eu ser participante da obra de Deus. Vamos ouvir e meditar e refletir o que Deus tem a falar. Como vimos em João 6, versículo 29, nós vimos, disse Jesus, que creais naquele que por ele foi enviado. Aí depois Jesus dá os mandamentos, o Senhor dá os seus preceitos. Primeiro ponto, claro, confessar a Jesus como único e suficiente Salvador. Somente a Jesus. E como deve ser feito o desenvolvimento no coração de uma pessoa que ainda confessou Jesus, mas ainda está cheia de carnalidade. Existe isso? Sim. Existem emoções que se resultam em conflitos, que se evidenciam, meus amados, de uma forma imprevista e até explosiva. E existem outras cujas manifestações vão se somatizando ao longo dos anos, gerando o quê? Complexos, comportamentos frágeis, inclusive certas patologias. Não é fácil pregar, amados. Só por Deus. O Espírito Santo, através desse ensino, quer mostrar o poder infinito que tem a palavra de Deus. Quando alguém faz uso desta palavra, vamos ver a frase e tem que crer. O conhecimento da palavra é de fundamental importância para o desenvolvimento da obra de Deus na vida do cristão, pois ela tem poder para efetuar mudanças, digam eu creio, redirecionar a postura de vida e mudar situações, embraçando sempre o escudo da fé. Não tira não, não tira não. Eu gostaria que a igreja, para vocês meditar e vocês guardarem. Leem todos. Vou esperar a igreja ler.
uma parada. Para o quê? O desenvolvimento da obra de Deus na vida do cristão. O cristão é de fé em fé, é progressiva, tem carnalidade que é meio complicada. E vamos, amados, pois ela... Vocês creem? Quantos foram mudados? Todos! Oh, aleluia! Redirecionar a postura de vida e... o escudo da fé. Aleluia! Vamos dar um glória a Deus? Obrigada, meu filho. Minha garganta é seca. Amém? Mas é imprescindível que este conhecimento seja acompanhado de uma vivência. Como? Ouvindo e praticando estes ensinamentos. A vida de um cristão, em todos os seus desdobramentos, como na mente, no emocional, física, espiritual e no psicológico, tem que estar em sintonia com os ensinamentos do Mestre, com a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus. Porque esta integração, ela provoca o quê? Harmonia. Repito, harmonia provoca o quê? Tranquilidade e paz. Amados, quem realmente já experimentou com momentos tumultuosos de aflições, eu vivi, e até hoje, todos nós, se você não estiver em harmonia com a palavra de Deus, agarrado e crendo e orando, você vai sentir harmonia sim, você vai sentir tranquilidade sim, e você vai sentir paz. Vai sentir paz. Está uma turbulência, mas é a paz de Deus, porque Ele está no controle e Ele vai resolver para você. Eu recebo esta palavra, Jesus, pois Tu és onisciente, Tu sabes o que eu estou pensando, o que cada irmão está pensando. Vamos na palavra? Isaías 62, versículo 3 a 7. O que está aqui? Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Oh, glórias! Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Versículo de número 12. Chamar-vos-ão o quê? Chamar-vos-ão o quê? Povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade o quê? Não deserta. Glória a Deus. Amados, o propósito de Deus nesse recado é mostrar à igreja a importância de conhecermos
a vontade de Deus, a obra de Deus, para podermos liberar. Olha, é importante. Para podermos liberar o poder da cura em todas as áreas das nossas vidas. Saúde perfeita, mente emocional, do que for, amados, em todas as áreas. Como disse o versículo 3, serás o quê? Uma coroa de glória na mão do Senhor. O Senhor está dando as diretrizes, amém? Honra e glória para Jesus. Saúde perfeita em todas as áreas, a fim de podermos alcançar excelência de vida. Efésios 5, vamos na palavra, conhecermos, sabe, ter amizade com Deus. Ele é o teu maior amigo. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Eu recebo. Remindo o tempo, o quê? Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender. Procurar compreender o quê? Qual a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a única forma de vivermos em conformidade com o plano que Ele tem para cada um de nós. Vocês recebem? Eu recebo. Somos o quê? Cidadãos do reino de Deus. Para vivermos, eu quero ver, ou ver a substância de Deus agir na minha vida, agir na sua vida, agir nas nossas vidas e fazer morrer a tendência da carne. Vocês estão entendendo? Segundo ponto. Segundo a Pedro 1, versículo 4 a 8. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da o quê? Corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o quê? O conhecimento, com o conhecimento o quê? O domínio próprio, com o domínio próprio o quê? A perseverança, e com a perseverança o quê? A piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, é o Senhor que está mostrando, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem o quê? Inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Amados irmãos, por que o Senhor está passando isto à igreja? Existe uma proteção sobrenatural em Deus, que todos os eleitos de Deus têm que conhecer, têm que andar e realmente viver.
Por quê? Porque nós temos que buscar recursos e vivenciar estes recursos para que tenhamos conhecimento da obra de Deus e praticarmos nos momentos difíceis e termos paz, sabendo que Jesus está no controle. Amém? A advertência do Senhor, no versículo de 2 Pedro 1, que vimos até o versículo 8, agora vem a advertência, versículo 9 e 10. Pois aquele que está, essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Vocês são eleitos? Amém? Porquanto, procedendo assim, não o quê? Tropeçareis em tempo algum. Nos enfatiza que hoje somos o quê? Nova criatura. Quando estávamos mortos em delitos, fazia em alguns parte da nossa vida. Diz que me diz, divisão, contenda, ira, conspiração. Mas graças a Deus que o Senhor nos resgatou para vivermos como servos e ver Ele agir em nosso favor. Amém? E é na igreja o lugar propício para o cristão ser guiado à boa doutrina, ao bom comportamento, à unidade, à comunhão, o amor, pois a igreja é um dos instrumentos de Deus para sermos coluna, amém? Para vermos Deus operar, amém? Deus não opera com divisão, Ele não opera. Deus não opera com conspiração. Às vezes você está lá no teu lar, estão conspirando, o Senhor está vendo. Pode ser no lar, pode ser na igreja, pode ser no trabalho. Isto não procede de Deus e retarda a sua bênção. É que Deus estabeleceu normas, meus amados, diretrizes para a sua igreja, para os seus filhos eleitos, quando obedecidos, agrada ao Senhor e a vitória chega às nossas vidas. Que todos querem vitórias. Provérbios 14, 21. O que despreza, olha só. Você já conhecia esse versículo? O que despreza o seu vizinho, olha, peca. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Olha só, o que despreza, ou seja, contendas, falando mal, conspirando, fazendo panelinha, peca. Vejam também que o Senhor nos adverte. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 12. O que despreza, não. Ué. 1 Tessalonicenses. A minha Bíblia é fininha, as páginas, e ela voa.
1 Tessalonicenses 5, versículo de número 12. Está aqui. Aqui, ó. Está até colada. Nossa. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Vocês estão acompanhando? Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ao honrarmos o líder da igreja, estamos sucessivamente honrando a Jesus. E ao honrar Jesus, honramos ao Deus Pai. Jesus disse: quem recebe, me recebe. Sabe, aquele que me enviou. João 13, versículo 19 e versículo 20. João 13. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais o quê? Que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, o Senhor que envia, não é verdade? O que o Senhor disse antes? Me recebe. E quem me recebe, recebe o quê? Aquele que me enviou. Aleluia! Hebreus 13, versículo 17. É a Bíblia aqui, os ensinamentos bíblicos. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias. E sede o quê? Submissos para com eles. Se agrada ao Senhor. Pois vela o quê? Por vossa alma. Como quem deve o quê? Prestar contas. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Glória a Deus. Tenham, amados irmãos, consideração com os que se esforçam no trabalho do Senhor, os que lideram no Senhor, que aconselham, que admoestam, que ensinam. Necessitamos de permanecer sóbrios e vigilantes para não ser surpreendido ao chegar o dia do Senhor. A obra de Jesus liberta, ensina, admoesta, também nos traz instruções sobre o dízimo. Quando você dizima, você está honrando ao Senhor e sendo grato por seu trabalho, pelo seu ganha-pão, meus amados. Se eu te dá saúde, ele disse, o homem trabalhará e do seu suor ele vai ter o ganho, mas Deus que te dá saúde. Então, a obra de Deus na igreja tem os seus compromissos também. E obedecer ao Senhor é um ato de generosidade e agradecimento a Deus. Vamos, em 1 Crônicas 29, versículo 1 a 3. Obrigada, meu amado. Pode colocar, eu leio depois. Obrigada, Deus abençoe. 1 Crônicas 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Oh, aleluia! Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de onix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaics e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Glória a Deus! E ainda porque é o quê?
Vocês todos podem dizer isso. Vocês amam a casa do nosso Deus? Vamos ler junto a palavra. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Adora tudo quanto preparei para o santuário. Aleluia! Glória a Deus! Não é em vão o seu trabalho. Isaías 30, versículo 23, olha, meus amados. Então o Senhor o quê? Oh, glória a Deus, te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra. Olha o teu trabalho, é os 10% do dízimo, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. E o Senhor, eu estava fazendo esta homilia e veio na minha mente, mas para alguns eles dizem, vai me faltar, eu tenho isto, eu tenho aquilo para pagar. Então, amados, você não crê no que o Senhor pode fazer. O Senhor sabe que você não pode, mas você está ali dizimando do teu trabalho 10%. É o Senhor que te sustenta, é Ele que te põe de pé para trabalhar, e o Senhor vê o seu coração. Então, o Senhor ainda tem o seu onisciente, pessoas que dizem, mas só eu sei, então vamos lá, o Senhor sabe mais ainda. Marcos 12, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, sabe, gasofilácio é aqueles que tem fora da igreja, as pessoas colocarem ofertas. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, o Senhor ensinou e chamou. Disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Deu glórias a Deus, amados. Portanto, o dízimo, ele é importante na obra de Deus para a sua vida, para a igreja do Pai, primeiramente. Davi escolheu os melhores para a casa do Pai. Amados, a gente, isso aqui é aluguel, a gente dá o melhor para as ovelhinhas, o Senhor é que retribui, o Senhor vê o coração. O dízimo significa uma forma de agradecimento ao Senhor. O dízimo é uma forma de assumir o compromisso com a obra de Deus. O dízimo é a forma de fortalecer a igreja nos seus compromissos. Principalmente, o dízimo é uma forma de você reconhecer que Deus é o primeiro na sua vida. Eu, pastor Anderson, amados, 20 anos de luta, 13 anos em Botafogo. Acho que o amado lembra quando eu comprei o Fiat, ou aquele carro Palio, branquinho, na Fiat. Foi vendido, lembra? No primeiro dia que eu comprei aquela Palio da Fiat, a minha amiga Suzana, ela veio dos Estados Unidos. Ela veio conhecer a igreja de Botafogo, ela estava com dólar, não sei se a minha amada lembra, a amada Cláudia Furtado lembra. Primeiro
dia eu peguei a palha, eu estava feliz. Mesmo pagar em 48 vezes, mas eu estava feliz. Toda bonitinha. Aí eu peguei minha amiga no aeroporto. Ela veio com dólar, tudo mais. Quando acabou o culto, cadê a palha? Tinham roubado. Eu não murmurei. Continuei andando de metrô, de ônibus. Ela apareceu. Lá na Glória. Eu vendemos carro para pagar aluguel, sem murmurar. E todo mundo vendo, eu e minha mãe, meu filho, todo mundo indo para o metrô. De noite, tinha culto à noite. Muitas lutas. Até hoje. Muitos desafios. Mas Jesus não ouviu um murmúrio da nossa boca. Não retroagimos, nem murmuramos. E Deus nos promete em Malaquias 3: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Ele que é o Senhor da tua vida, e vê se não abrireis a janela dos céus, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ele que é o Senhor diz: provai-me, meu Deus. Amado, não vai faltar não, Ele vai multiplicar. Você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro, sem dinheiro, sem crédito. Ah, pastora, aí é demais, pastora. Como é que eu vou comprar uma casa sem dinheiro? Não é a pastora que está falando, não. É Jesus. É o Senhor que vai te responder. O título é Graça Oferecida. Marque na tua Bíblia. Isaías 55, versículo de 1 a 3. Aleluia. Todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vocês estão lendo? Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Oh, aleluia! Inclinai os vossos ouvidos. Inclina nesta manhã. Não continue fazendo as mesmas atitudes. Separa, primeiramente, honra ao teu Deus. Inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco o quê? Farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Está aí o testemunho, meus amados. Como eu estava falando, vim de carro, não murmurei, e o Senhor viu o nosso trabalho, com a minha mãezinha, andando devagar com 87 anos, com Alzheimer, de noite, quando meu esposo Antônio podia, pegava de táxi, quando não podia, até que minha mãezinha se perdeu, fugiu, ninguém viu, fomos achar ela na delegacia, passamos, os irmãos que estão conosco há 20 anos, sabe o que nós passamos ali, e o Senhor sempre abençoando a igreja, o Senhor sempre levando palavra de vida, com exortação, como agora, o Senhor antes deu palavra de vida, mas também o Senhor precisa mostrar. Olha, amados, a nossa catedral, meu Deus, no dia que foi comprado, meu filho não tinha nem 100 reais na conta da igreja, não tem dinheiro, como é que vamos? Deu, o Senhor, aí o Senhor que deu, o Senhor abençoou e deu, o Senhor abençoa, e somos abençoados, a casa do Senhor,
E não foi qualquer coisa não, como aqui também, para a casa do Senhor, escolheu os melhores, lá idem, amados. Amados, porque tem não, amados, tudo com sacrifício, mas o Senhor, Ele é o primeiro, aqui Ele é o primeiro, é Ele, o Senhor prometeu 20 anos esperando este milagre, e nunca eu deixei de dar o dízimo. Todo mundo conhece a minha luta, que foi com meu esposo, dinheiro, ganhava muito bem, mas o dinheiro era tudo para o jogo. Os amados estão aqui, todo mundo conhece meu testemunho. Amados, criança pequena, meu pai doente, e glória a Deus, nunca murmurei. Mas Senhor, e Deus me lembra agora, tua fidelidade é grande. Quem conhece? Tua fidelidade incomparável é. Quem és como tu, bendito Rei, grande é tua fidelidade. Aí sobe mais um tom. Tua fidelidade é grande. Você pode dizer isso para Jesus? Tua fidelidade incomparável é. Quem és como tu, bendito Rei, grande é tua fidelidade. O pastor de vocês, Anderson, com 13 anos, já indo em hospitais, evangelismo, o esforço e dedicação à obra de Deus. E eu ficava descansada, que o Marcos Kleber já era adulto, e ele era uma criança, e ele dizia: mãe, peguei o ônibus com o meu irmão Marcos Kleber. Nós temos uma consideração e um amor e gratidão muito grande por sua vida. Ele ia para presídio com o pastor Wagner. Pai, o Antônio brigava comigo, pelo amor de Deus, eu digo, ele está fazendo a obra de Deus. Quando estava no meu ventre, eu disse: esse aí vai ser profeta. Eu não consigo arrancá-lo ele num feriado, ninguém consegue, os irmãos chamam, amado, está sempre estudando, sempre na obra, sempre aqui sozinho, sempre. Deus é com ele, Deus sabe das coisas, dos pensamentos dele. Não é porque é meu filho, não. Se fosse pastor sem ser meu filho, eu falaria da mesma coisa, porque eu estou vivendo. É a intimidade que a gente tem. Às vezes a gente fala coisas que não conhece. Amados, e eu dava o dinheiro da passagem, e quando eu não tinha o dinheiro da passagem, ele vinha a pé. De Cascadura, que a igreja era ali perto, até o Automóvel Clube. Como daqui aonde? A pé. Às vezes eu não tinha o dinheiro da passagem. A calça dele ia sozinho para a igreja, todo dia, uma calça de jeans só. Amados, nós temos também uma ovelhinha. Ele é porteiro, falamos hoje dele. Ele diz: pelo amor de Deus, não me deixa dormir. 5 da manhã, na hora que eu estou saindo do trabalho, 4 e pouca, eu não posso ficar mandando. Esse horário eu estou fazendo as coisas para pegar a estrada, para vir, para pregar. Não me deixa dormir. Essa ovelhinha, ele disse: dá o meu testemunho. Eu digo: eu também estou dando o meu, vou aproveitar, vou dar o seu. Ele trabalha à noite de porteiro, há muitos anos. Durante o dia, quando ele acorda, lá para as 2, 3 horas, ele pega 7 horas da noite ou 6 horas, sabe o que ele vai fazer? Lavar carro. Cada carro que ele lava, ele separa R$50 um carro que ele lavou, ele separa R$5. A gente conhece esse testemunho dele, que é desde Botafogo. Ele sempre separa, primeiro é do Senhor. Recebe hora extra, ele separa. Recebe o dízimo, o pagamento dele, ele separa. Ele disse: o Senhor nunca me deixou faltar.
Ele mandou uma foto da casa. Tudo na pandemia, em 2020. Todo mundo apertado, ninguém saindo. E Deus abriu uma porta. Deus diz: eu sou o teu Deus. Na pandemia eu vou te dar uma casa. E ele disse que viu o sobrenatural de Deus. O irmão dele, por parte de mãe, precisou, que tinha uma ótima casa, em paciência. Mas ele disse: não falta água, não falta luz, um quintal enorme. Meu irmão tinha acabado de reformar a casa linda, toda de chão, esse chão vitrificado, né? Mas o irmão dele precisou ir embora e disse: Marcos, a minha mãe, por parte de mãe, mora aqui com você. Ele disse: meu irmão, o que você gastou, você está cheio de dívida. O que eu tenho é X aqui. Eu vou te pagar o que eu tenho. Ele disse: tudo bem, o resto Deus me dá. Ele não tinha dinheiro para comprar casa na Caixa Econômica. E ele me mandou foto da casa, que encanto. 2 quartos, uma cozinha enorme. Olha, lindo. 4 gatinhos, quintal enorme. Amados, Deus, ele vê o coração. Então, amado, ele comprou essa casa. Agora, ele disse, durante 2 meses, depois ele não aguentou, ele dormia só 2 horas por dia. Para lavar carro, para fazer as coisas, porque o irmão já tinha prometido que ia dar a casa para ele. Ele disse: não, eu também vou dar o que eu tenho. Tirou tudo e deu. A obra de Deus, ela é magnífica e perfeita. E a quem o Senhor escolheu. E tem mais. Ele não vem. Ele trabalha à noite, lava carro. Mas durante o dia, ele vem aqui. Ele às vezes chega e dizima ali na porta e volta rápido, ele quer dormir. Nunca deixou de dizimar, irmãos. Nunca. Amados, a obra de Deus é a quem o Senhor escolheu. Ele é maravilhoso. Não é somente o líder, o Senhor honra, mas também os liderados têm que honrar o seu líder. Porque Efésios 4:11, Deus escolheu uns para apóstolos, pastores. Eu tenho 2 filhos, eles creem no Senhor Jesus, quando podem estar, porque eles trabalham a noite toda também, o outro trabalha, só folga no domingo, mas mesmo assim eu digo, vai com o olho aberto, com vontade de dormir. Aí fecha às vezes meia-noite a empresa, e 6 da manhã tem que estar lá. É uma multinacional, mas o gerente, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Mas, meus amados, eu sempre falo também com meus filhos, a quem o Senhor escolheu para ser o líder, honram. Pois quem escolhe para pastor foi o Senhor, em Efésios 4, versículo 11. A quem muito se dá, será cobrado. Está em Lucas. A obra, a cobrança para a liderança, ela é pesada e cobrada. O que se fala aqui e o que se faz, meus amados. Quantos pastores infartam de ingratidão? Músicos que não se entendem viram as costas. Quem conhece, que vem desde Botafogo, aqui não se cita nomes, fomos injustiçados. Uma pastora, na época eu era presidente, horrível. O esposo disse: fala porque eu vou me separar. Não. Ele era um diácono maravilhoso, nosso amigo até hoje. Aí quando o líder maior ligou: mas por que era pastora? Eu omiti. Hoje eu me arrependo de não ter falado a verdade. Eu omiti. Ela chegou lá com uma mentira, dizendo que o esposo estava lá e ela aqui. Aí eu ainda levei bronca. Como pode consentir o esposo aqui e ela aí? Ou um ou outro, ele tem que estar aqui.
eu não falei a verdade. Não levou 3 anos. Quem ela levou, músicos, quem ela fez, levou. Ela foi para um outro país e por cima, o esposo ficou no lugarzinho dele, está casado, está com uma filhinha de 7 anos, ficou mal também, mas eu omiti. Não levou 3 anos, ela fez a mesma coisa com o líder disse, não quero nem você aqui na porta da igreja. Amados, a justiça é Deus que faz. Então temos que ter cuidado até dos pensamentos. A cobrança, ela é alta. O líder que está aqui, ele sofre ataques. Nós estamos vivendo um tempo de desrespeito absoluto em qualquer tipo de autoridade. Não é só autoridade da mãe, não é só autoridade do pai, mas também autoridade policial, autoridade do Estado, autoridade da igreja, qualquer tipo de autoridade. Deus não dorme, está com seus olhos de justiça voltados para a sua igreja. Dê glórias a Deus, porque a igreja é dele. Não pense que você ou eu podemos fazer justiça, pois o justo juiz é o sumo sacerdote de bens já realizados. Deus não perdeu o controle, não. Nós é que temos que ter muito cuidado. Quando nos submetemos a uma liderança, nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos ensina, temos que seguir os preceitos e parâmetros, o que a obra de Deus nos ensina. É considerado fundamentais para a prática da fé a vivência dos ensinos de Jesus Cristo. Vamos no primeiro ponto. Vimos o desenvolvimento no coração de uma pessoa que ainda a carne fala mais alto. O segundo ponto, vimos a importância de conhecermos a vontade de Deus na obra de Deus para podermos liberar o poder da cura em todas as áreas. Amém? O terceiro ponto, vimos como honrar ao Senhor no trabalho entre o líder e os liderados. Quarto ponto, a obra de Deus tem seus compromissos. E vimos a importância na obra de Deus referente aos dízimos e ofertas. Acrescentando este recado do Senhor, pergunto, irmãos, igreja, qual é o grau de dificuldade que você tem? Qual é o grau de dificuldade que você tem, internauta? Vamos a um exemplo. É a Bíblia que nos ensina. Zacarias 4, versículo 1 a 7. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Deus disse ao profeta Zacarias,
Zorobabel está passando necessidades. E diga a ele as minhas normas, que não é pela capacidade humana, é para você, é para mim. Não, não, não. É pelo meu espírito, num coração submisso à minha vontade. Aí você me pergunta, quem foi Zorobabel, pastora? Zorobabel, quando ele disse para Zacarias, Zorobabel está em necessidades. Zorobabel foi um líder israelita, amadas, que liderou o retorno dos judeus exilados na Babilônia, na reconstrução do templo em Jerusalém. Foi nomeado governador de Judá pelo Ciro, da Pérsia. Lançou base no segundo templo em Jerusalém. Vimos ainda, Zacarias 4, versículo 8 a 14. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. O Senhor está falando sempre da casa do Senhor. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, meu Deus do céu, olha aí, pastor Anderson. Esse alegrar-se-á do prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem a terra, toda a terra. Prossegui e perguntei, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. O Senhor está assistindo este culto a cada um de nós. É o Senhor. Ele diz assim, vocês vão dizer amém. É pelo meu espírito que te dou provisão, amém. É pelo meu espírito que te dou sustento, amém. É pelo meu espírito que você não dá ouvidos à divisão, amém. É pelo meu espírito que todos os dardos são jogados por terra. É pelo meu espírito que as trancas são tiradas. É pelo meu espírito que te dou livramentos, amém. Só o Senhor para mudar situações. Vamos à palavra, Isaías 1, 16 a 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitei a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, vocês querem? E me ouvirdes, comereis. Vocês querem comer o melhor desta terra? O Senhor deu o recado. Amém. Creiam que para cada um de nós, Deus tem uma porta aberta, aleluia, para aqueles que obedecem a sua palavra. Do contrário, você pode retardar as suas bênçãos e você se tornar o seu próprio inimigo, impedindo de você usufruir o melhor desta terra. Quando há incredulidade, indiferença na obra de Deus, nos ensaios, não vêm, não comunicam o pastor, é respeito. Na evangelização, não vir aos cultos, não ter vida de oração, é tudo que o Senhor mostrou. Vamos em Apocalipse 3:8. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos,
Tornarei o seu Apocalipse 3:8. Olha que minha Bíblia, ela é antiga, mas ela é muito fininha. Apocalipse 3, versículo de número 8. Conheço o quê? As tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, amém, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, aleluia, toda honra e glória para Jesus. Rende-te totalmente a Deus e à obra de Deus, para que não sejas humilhado na tua carne, nem envergonhado por ela. Faça morrer o teu ego, o teu Adão interior, para que renasça em ti, pela graça de Deus, o homem renovado pela ação do Espírito Santo. E sabe qual será o resultado? O Senhor se manifestará em plenitude no teu viver e no meu viver. Assim eu creio. A casa da glória de Deus não é só o templo, são as vidas, são as nossas vidas. Olha o cuidado de Deus. E você me pergunta, pastora, o que significa esta glória? Agora sim, Jeremias 31:13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu recebo, transformarei em regozijo a sua tristeza. Concluindo, nesses minutos finais, vimos que o foco da nossa vida definitivamente deve estar na poderosa palavra de Deus. No primeiro ponto, vimos como deve ser feito o desenvolvimento no coração que ainda está cheio de carnalidade. No segundo ponto, vimos a vontade de Deus, a obra de Deus, para podermos liberar o poder da cura em todas as áreas. No terceiro ponto, vimos como honrar ao Senhor no trabalho, entre o líder e os liderados. E para finalizar, Deuteronômio 6, versículo 4. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Olha o Senhor falando novamente, meus amados. 4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em tudo ele disse, ele em primeiro lugar. Versículo de número 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitar-te e ao levantar-te. Também as atará como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. É a promessa do Senhor. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e por seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. O Senhor Deus mostrou em sua palavra
tudo aquilo que é a obra de Deus, que precisamos para vivermos livres do pecado. Já temos explicado à igreja que Deus, nosso Pai, é o nosso advogado, Ele é médico, Ele é o tudo. Estabeleceu um juramento, uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ele jurou e disse: olha, para terminar esta homilia, olha a minha parte como Deus. Eu crio bênçãos, amém? Eu faço acontecer, amém? Eu multiplico, enriquecendo em todas as áreas, amém? Abençoar-vos-ei, amém? Multiplicar-vos-ei, amém? Enriquecer-vos-ei, amém? E faça agora a sua parte. Guardar os mandamentos. Olha só, quantas bênçãos que Ele dá. Olha o que Ele diz para você, para mim. A tua parte. Guardar os mandamentos e seguir a minha palavra. Porque Ele está assentado no trono. E quando tu oras, Ele levanta. E Ele vê com os dois ungidos, os moradores da terra, seus eleitos. Amém, amém e amém. Assim diz o Senhor. Ai, obrigada, Jesus. Glória a Deus.